Fala galerinha, beleza? Vamos aqui, né, pessoal, dar início à nossa sétima aula da nossa mentoria, né? Fizemos um total de 6 aulas aí. Essa aula, pessoal, vou trazer um pouco mais sobre análise gráfica, tá? Sobre a formação e a pressão dos candles e o que isso, né, o que cada um vai indicar para a gente em questão de pavio, regiões, e formação dos candles, tá? Depois, na próxima aula, vou fazer aí alguns padrões, uma aula sobre padrões de price action, né, que são figuras gráficas, e depois uma aula de gestão de risco, não é? O famoso gerenciamento, tá? Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, né, acredito que na primeira aula, que cada candle, a formação dele, o pavio e onde ele se encontra, tem muito a dizer para a gente, não é? Então, a formação dos candles. Cada candle, ele tem uma história para nos contar, não é? Desde a sua abertura até a sua máxima, mínima e fechamento. Assim, eu tenho padrões mais fortes, altistas, não é? Esse aqui são os principais candles altistas para a gente. Porém, às vezes, pessoal, a gente tem alguns candles negativos assim, não é? É um candle forte, certo? Só que dentro dele pode haver uma coisa escondida. E às vezes a gente, pelo tamanho do candle, a gente não olha. Mas o pavio dele, não é? Tanto o candle negativo quanto positivo, tem muita coisa a nos dizer. Por quê? Se o preço ele abriu, né, de um candle negativo, ele abriu aqui nessa região, não é? E ele caiu até lá embaixo, quem empurrou o preço aqui para cima? Foram os compradores, certo? Então, aqui dentro tem um grande candle comprador, isso indicando força na compra, tá? Tanto é que aqui, como o preço veio até lá embaixo, não é? Nesse daqui, ele veio até lá embaixo e aqui veio até lá embaixo. Aqui, como o preço foi empurrado daqui para cima, tem um grande candle comprador, tá? Assim também tem um grande candle comprador. Tanto é que na parte de cima são candles vendedores. Aqui, candle vendedor pequenininho, não é? É um candle invisível, tá, pessoal? Digamos assim, pavio é um candle invisível. Então, se a gente tem também um candle comprador desta forma, porém um pavio grande assim, isso indica que teve uma pressão de venda muito grande, tá? E que os vendedores acabaram empurrando o preço. Se ele abriu aqui e fechou aqui, porém ele subiu até lá em cima, quem empurrou o preço foram os vendedores. Então teve pressão vendedora. Isso a gente tem que ficar de olho. Por quê? Não é? Em alguns momentos, alguns casos que a gente vai ter pressão de um lado, só que anulação do outro. Digamos que eu tenho aqui, não é, que o mercado está subindo, tá? Tenho aqui os meus candles compradores, não é? Mercado subindo. Chegou em uma certa região aqui, deixa eu desenhar mais embaixo que vai ficar melhor. Então eu tenho aqui o mercado subindo, candles compradores, certo? Alguns pavis. Chega em uma certa região aqui, não é? Eu vejo intenção na venda. Já vejo aqui, pavio, talvez seja um ponto de pivô, alguma coisa, não é? Talvez já tenha assim alguns candles assim, só que o que vai me mostrar, o que eu vou identificar é a questão do pavio, tá, pessoal? Questão do pavio, tá? Vou marcar aqui como uma região de resistência. Por quê? Tenho aqui topo, topo mais alto, porém o fechamento do Kindle não está desenvolvendo, não está fechando acima do topo anterior. Isso me indica pressão na venda. Só que calme, que ainda vai vir o macete. Aí eu começo a ver aqui
não é? Alguns candles vendedores, né? Tem o quê? Indicando realmente pressão na venda. Já tem pavio, não é? Esse candle aqui, ele já fez o quê? Rompimento de mínima, rompimento de fundo anterior. Tenho aqui como um fundo e esse daqui ele fez o rompimento. O que está acontecendo aqui para mim é esse movimento aqui, ó. Candle subiu, dessa máxima para essa mínima aqui, corrigiu, subiu de novo, correção um pouco mais longa até aqui, tá? O mercado subiu de novo, tá? E lá em cima ele já começou a demonstrar fraqueza, que eu tenho um topo. Aí quando ele volta, ele corrige até o topo, porém não rompe aqui, não é o último topo. Então ele faz isso daqui e volta rompendo mínima, tá? Que é essa mínima aqui, beleza? Quando ele rompe, o que eu tenho que identificar para uma possível venda, não é? Rompimento de mínima desse candle ou até uma correção na mínima daquele candle ali, ó, desse candle aqui, tá? É isso daí que vai me indicar que os vendedores estão realmente querendo empurrar o preço para baixo, tá? Só que aí o que que acontece, né? Chega aqui nesse ponto, ele deveria de corrigir até essa mínima aqui, seria o ponto de correção para ele fazer o quê? Corrigir e voltar a cair. O mais prudente seria o mercado fazer isso daqui. Um candle até aqui e o próximo candle vir rompendo mínima desta forma aqui, iniciando assim uma tendência de baixa, não é? Que ele fez lá topo, rompeu, correção e rompimento, certo? Porém, pessoal, ele não segue dessa forma, não é? Vou pegar aqui. Tenho ali a minha região, não é? Aqui é onde seria a resistência, e o preço simplesmente ele volta para dentro, tá? Volta aqui, às vezes assim, tá? Continua tendo pressão na venda, tá? Ele continua trabalhando aqui dentro, às vezes ele volta de novo aqui para baixo, não é? Às vezes ele até aciona aqui a venda. Só que aí, pessoal, eu tenho que ficar ligado em algumas coisas. Acionou a venda, eu vendi? Vendi. Porque ele fez para a gente um pullback, não é? Mesmo entrando dentro lá, de novo, da região de onde seria resistência, né? Ele fez o quê? Subiu, caiu, corrigiu até antes do fundo rompido, né? Corrigiu um pouco lá dentro e volta de novo rompendo o fundo. Eu vou fazer essa venda aqui, eu devo fazer essa venda com stop aqui, beleza? Só que aí o que acontece? A partir do momento que não há é, prosseguimento, não é, do preço aqui, eu já tenho que ficar dar aquele estalizinho na minha cabeça. Opa, se o preço não está desenvolvendo, significa que os compradores estão acionando aqui. Então o preço volta de novo, não é? Mais pressão na venda, só que porém sem o preço andar, não é? Sem muita eficácia. E aqui continua com a minha região de resistência aqui, tá? Pavio é região de resistência, tá, pessoal? A partir do momento que eu identifico isso daqui, pressão vendedora sem continuidade, tá? Aí eu posso utilizar do meu livro visual, né, que é aquelas barrinhas que ficam do lado do gráfico aqui, né, para me identificar possíveis ordens posicionadas aqui em cima, não é? Ordens de stop. Por quê? Para quem vendeu aqui embaixo, stop está aqui em cima. Vou olhar aqui quantidade de ordens, se tem muita ordem posicionada aqui, não é no meu livro visual, ou caso não esteja usando o livro visual, a partir do momento que o preço, não é? Se eu tenho aqui região de vendedores e pressão vendedora aqui, se é uma resistência, a partir do momento que essa resistência é perdida, não é que os vendedores perdem essa região, ela se torna ponto de compradores. Quer dizer que os compradores ganharam a região e que eles vão começar a dominar.
Então, a partir do momento que um candle vier e romper isso daqui para cima, eu já tenho a minha possibilidade de compra, tá? Ainda mais se for um rompimento com força. Então, já posso fazer a minha entrada no candle de rompimento, tá? Com stop abaixo dele. Lembrando que às vezes não é, ele anda direto. Dependendo da força, às vezes o mercado já vai direto, sem correção. Porém, na maioria das vezes, o mais prudente é aguardar uma correção até a região de que será suporte para o preço continuar subindo a partir dali. Beleza, pessoal? Mas aqui, conforme eu vejo, não é, a quantidade de ordens que vai ter aqui no meu livro visual, eu já posso posicionar uma ordem de compra acima daquelas regiões, não é, onde existia pressão vendedora, que a partir do momento que o preço romper aquilo dali para cima, não é, a partir do momento que o preço romper aquilo ali para cima, tem uma grande possibilidade dele sair pegando todos os stops que estão aqui e empurrar o preço para cima, beleza? Da mesma forma, é, não só em regiões de resistência, eu tenho isso daqui também às vezes no meio do gráfico, tá? Acontece muito. Tenho aqui o preço. Às vezes, vamos por aqui, trabalhando em um movimento de baixa, não é? Chega aqui em uma determinada região aqui, não é? Entre o rompimento de um fundo e tem um topo aqui, ele para nesse 50% aqui. E o que ele faz lá? Às vezes ele começa a demonstrar querer voltar aqui para cima, não é? Uma uma possível volta do preço aqui para cima. Só que eu tenho que ficar olhando isso daqui, ó. Ele marca lá para mim uma região de resistência. Não é? Tá aqui no meio do gráfico, tá? Ele marca para mim uma região de resistência, que vem pavio e às vezes até pavio inferior. Então, se marcou pavio aqui, eu tenho um topo a ser rompido. Então, tenho que marcar essa região de topo e ver como o preço vai se comportar lá. Se ele vai ficar trabalhando ali dentro sem o rompimento daquela região, tá? Então, a partir do momento que ele fica trabalhando aqui dentro, se rompeu para cima, tem que ter continuidade, não é? Essa região de resistência aqui do pavio, não é? Ele tem que segurar a próxima vez como um suporte. O mercado tem que corrigir nele, né, mostrando mesmo força de alta e o mercado desenvolver a partir daquilo dali. Porque eu sei que ele se segurou aqui nos 50% entre uma perna, né? E vai voltar para testar de novo aquele topo ali, tá? A partir daquele topo, ele pode fazer o quê? Fazer um novo movimento de alta, rompimento, correção acima, mudando a direção do preço, que antes era de baixo, mudando para alta, tá, pessoal? Então, sempre ficar atentos a pavio sem continuidade. Se eu tenho aqui movimento candles de alta, pavio, tá? Pavio, não há o rompimento do topo anterior, que o topo seria o quê? A máxima do nosso candle, tá? Não há continuidade desse tipo de movimento. Entrou força vendedora, eu vendo. A partir do momento que essa região de resistência aqui é quebrada, mesmo mostrando força vendedora, não é? Eu tenho aqui pressão vendedora, né? Pressão vendedora, pressão vendedora. E a partir do momento que essa pressão de venda é anulada, eu já posso começar a mudar a direção das minhas operações de venda para compra, porque essa região os vendedores perderam, né? Da mesma forma, para compra, eu tenho aqui pressão na venda, já começa a demonstrar aqui incerteza do preço, não é? Fraqueza. A partir do momento que eu tenho uma região assim, dessa forma, quando começar a entrar força compradora, a partir desse ponto aqui, começa as minhas operações de venda. Porém,
ou de compra, desculpa, começam as minhas operações de compra. Como eu disse, compra acima da máxima, stop abaixo da mínima, tá? Só que, caso essa região de compradores aqui não seja suportada e os vendedores venham a ganhar ela novamente, eu começo a fazer as minhas operações de venda novamente, tá? Começo a entrar com as minhas operações de venda, beleza? Isso daqui tem alguns pontos do gráfico, vou mostrar aqui para vocês. Hoje mesmo aconteceu aqui, beleza? Tendência aqui é de alta, né, pessoal? A princípio a tendência é de alta, não é? Temos aqui, deixa eu mudar essa cor, espessura. Temos aqui topos e fundos ascendentes, certo? Chega aqui, por exemplo, pessoal, nesta região, tenho aqui uma máxima, vou ampliar isso aqui um pouco. Tenho aqui essa máxima, não é? Onde já começou a demonstrar força vendedora, preço caiu. Aqui já começa força compradora, preço não desenvolve a partir daqui. Né? Como a tendência é de alta, eu tenho aqui VWAP, média de 66, tudo segurando o preço. O preço volta lá, nova pressão vendedora. Só que não desenvolve muito, ele continua subindo. Nova pressão vendedora. Então eu sei que, mesmo os vendedores atuando, compradores estão por aqui nessa região. Preço volta, tenta de novo, não é? Pressão na venda. Porém, aqui, pessoal, região de suporte, grande pressão na compra, muito pavio. Na mesma região, os compradores ainda continuam atuando, não é? Então, o preço tenta de novo, faz uma nova pernada de alta, segura de novo aqui nas nossas regiões, vê o VWAP com média de 66 e começa um trabalho de alta aqui. Então, eu tenho que marcar essas regiões de pavio, né, onde tem bastante intenção compradora, porque se tem compradores atuando aqui, a partir do momento que essa região for perdida, eu sei que se eu tenho aqui compradores atuando, não é? Empurrando o mercado para cima, a partir do momento que essa região for perdida, eu tenho aqui como ponto de vendedores, e os vendedores têm a empurrar o preço para baixo a partir dali, tá? Mas aqui está um ponto interessante, da forma que eu gostaria de explicar. Tenho aqui, não é? Primeiro topo, deixa eu pegar mais. Tenho aqui o meu primeiro topo, primeira região de vendedores. Vendedores tentam empurrar o preço para baixo. Marcou aqui, pessoal, uma nova região de vendedores, tá? Que eu tenho aqui, ó. E aqui, região de compradores, né? Que eu tenho aqui força vendedora. Esse candle aqui aciona para a gente até uma venda, não é? Na força vendedora, porque o que que ele fez aqui? Fez um movimento de alta sem continuidade. O mercado ele subiu, subiu aqui, corrigiu, subiu novamente. Esse candle aqui ele corrige e o próximo tenta fazer o rompimento desse topo. Sem conseguir romper o mínima, então ele fez rompimento de mínima, correção, acionando uma venda para a gente na perca dessa mínima novamente, tá? Acionou a venda, não deu continuidade, né? Não deu continuidade. Por quê? Marcou suporte aqui na mínima do candle de ignição do preço. Então, a partir do momento que ele pega de novo a região de resistência, porque eu tenho aqui, ó, pressão na venda, voltou. Pressão na venda, anulação da pressão da venda nesse candle aqui, tá? Porque teve aqui um grande candle comprador empurrando o preço para cima. Então, isso daqui se torna todo um candle comprador. E olha o tamanho desse candle em relação aos outros. Anulou toda essa região de venda aqui, esse candle comprador.
Veio aqui um candle comprador, anulou aqui toda essa região de vendedores aqui. Isso indica que, mesmo tendo pressão aqui nessas regiões, os compradores estão atuando. E o que que acontece? Eles rompem essa região aqui, não é? Fazendo pequenas correções. A partir desse momento aqui, ele rompe. Poderia pegar uma entrada aqui com stop na mínima aqui, tá? Buscando o que, pessoal? A gente busca, quando ele faz esse tipo de movimento, até uma pequena consolidação, tá? Dessa forma aqui, a gente busca a amplitude desse movimento aqui para cima, beleza? É o primeiro alvo. Segundo alvo, como eu disse, a gente segura em pontos de pivô, médias móveis e algumas coisas assim, beleza? Deixa eu ver se eu encontro aqui ó, outra região onde teve presença de compradores ou vendedores e o preço não suportou. Aqui, por exemplo, em região de médias, não é? Como o mercado ele vinha situando aqui, né? Pernada de baixa, correção, pernada de baixa. Tá aqui abaixo das nossas médias, não é? Abaixo das nossas médias de 20. Aqui para a gente ele já marcou uma região de resistência, tá? Aqui eu já tenho uma região de resistência. Essa pequena parte aqui, onde eu tive aqui pressão vendedora, pressão vendedora, pressão, pressão, o mercado deu uma porrada para baixo. Ele deveria de romper esse fundo aqui e dar continuidade, não é? Não deu continuidade, já tenho aqui região de suporte e aqui região de resistência, não é? A primeira que for perdida aqui, pessoal, eu vou continuar as minhas operações a favor daquele movimento, beleza? Só que aqui, não é? Tendência de baixa, abaixo das médias. O mercado ele não desenvolveu, continuando a tendência, eu já vejo que os compradores estão atuando aqui nessa região. E a partir do momento que eu tenho uma região de resistência e essa região de resistência é perdida, não é que eu estou aqui, vendedores atuando, vendedores, não é pavio, vendedores. Aqui para a gente já acionou algumas vendas, tá? Exemplo aqui na nossa média de 20, que o mercado ele fez o quê? Subiu, corrigiu, subiu de novo, corrigiu aqui. Aqui já poderia acionar uma venda para a gente, que ele fez topo, caiu, corrigiu, caiu, fez topo aqui, nova queda, correção no topo e marcou queda. Aqui daria uma venda para a gente. Sem continuidade, a gente marca essas regiões, tá? Marcou a região. A partir do momento que essa região é ganhada com força, a gente já tem possibilidades na compra. Então, eu vejo aqui, força vendedora sem continuidade, né? Marcou aqui novamente uma nova região de fundo. A partir do momento que o preço ganha essas regiões, a gente tem oportunidades na compra. Ainda mais com força, tá, pessoal? Rompimento de média aqui nessas regiões e o mercado começa a fazer topos e fundos ascendentes, tá? Ganhou a região de resistência onde era presença vendedora, a gente começa a fazer as nossas compras. O mercado não andou muito porque a gente tinha a nossa média de 66 aqui, seria o nosso primeiro alvo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que região de vendedores, onde marca presença vendedora sem continuidade, a compra a partir da perda daquela região, não é? É muito boa, tá? Ainda mais se tratando de operações rápidas, scalp, tá? E para auxiliar nessas regiões aqui, se existe muita ordem, se tem muita ordem de stop posicionada aqui, a gente olha o nosso livro visual, tá? Aqui também, né? Aqui está contra as médias, né? No caso, a venda aqui foi a favor das médias. Tenho aqui, ó, região de interesse comprador, muito pavio na parte inferior.
Marcou aqui, ó, uma região de compradores, onde o preço não está desenvolvendo a partir dela. Tenho aqui força compradora, não é? Até aqui, ó, força compradora, aciona para a gente aqui alguma compra, que o mercado ele veio, caiu, tenho aqui, marcou a região de resistência, região de suporte. O mercado voltou acima, corrigiu, não é? Fez aqui topo e fundo na mesma linha a partir até que ele rompe essa nova região de resistência aqui, não é? Dando assim início a uma compra para a gente a favor da média de 20. Porém, média de 20 inclinada para baixo. Como eu falo que é sempre bom aguardar a confirmação, seria uma confirmação desse tipo aqui, tá, pessoal? Tenho aqui, ó, marcou aqui região de resistência, não é? Regiãozinha de resistência e aqui região de suporte, né? Tudo em uma região. Tenho aqui máxima do movimento. O mercado, a partir do momento que ele faz esse rompimento dessa máxima aqui, eu espero pullback, correção para continuação, não é? Esse candle aqui, ele é um candle de correção. A partir do momento que ele é perdido, tá? Ou que ele é ganhado. Esse candle aqui marcou para a gente uma correção acima dessa máxima. O próximo candle que romper máxima dele para cima, não é? Eu tenho assim iniciado um novo movimento de alta. Então eu tenho aqui correção do preço, rompimento, correção e continuação, né? A partir do momento que não acontece isso daqui, eu vejo que os vendedores continuam atuando, não é? Então eu aguardo aqui teste dessa mínima com rompimento. Então o mercado ele veio, ele rompeu essa mínima aqui para baixo e fez a correção na nossa região de suporte aqui, onde tinha compradores atuando, não é? A partir do momento que os compradores estavam atuando e perderam a região, os vendedores é quem estão dominando. E aqui vem de novo, ó, presença compradora, anulação de toda a presença compradora, continuidade de venda, tá? Perdeu mínima aqui do nosso candle de força compradora. Como eu falei, aqui dentro, não é? Se o preço caiu até aqui embaixo e subiu novamente, eu tenho um grande candle comprador aqui. Quando essa presença compradora é anulada, inicia-se novas operações a favor da venda, tá? E esse candle aqui foi o candle que anulou toda a presença compradora, empurrando o preço para baixo. A favor das médias, ainda melhor, né? Por isso que eu digo, pessoal, sempre é bom a gente atuar a favor das médias, sempre a favor da tendência. Olha só nesse caso aqui, tenho aqui, ó, marcou região de resistência, tá? Tenho aqui dois topos na mesma linha, presença vendedora, não é? Aqui o mercado faz o quê? Topo, fundo, topo, e ele rompe esse fundo aqui, ó. Presença compradora, ele rompeu o fundo para a gente aqui, ó. Rompeu o fundo, tá contra as médias. Eu vou vender aqui, pessoal, muito cuidado. Só se foi uma região muito importante. Se foi um topo, o estocástico dos 15 minutos já estiver sobrecomprado, foi em uma região de ponto de pivô, eu posso fazer essas vendas contra a média. Mas aqui provavelmente já estava no fundo a favor das médias, reversão de tendência com o estocástico dos 15 provavelmente sobrevendido, tá? Aí quando o mercado voltou aqui e anulou toda a nossa presença vendedora estava aqui. Quando o mercado volta acima dessas regiões e anula toda essa presença vendedora, eu começo a pegar minha compra a favor do movimento, tá? Aqui, ó, presença vendedora, anulação da presença vendedora, correção do movimento acima da região onde tinha vendedores, o mercado impulsiona de novo para alta. Aqui, muito claro, até se eu tirar aqui a minha média de 20, não é?
Tenho aqui, ó, marcou região de vendedores. Tanto é que essa região de vendedores foi região de compradores anteriormente. Tenho aqui, ó, compradores segurando o preço em região de pavio, está abaixo das médias, a favor da tendência de baixa, não é? Quando os compradores perderam essa região aqui, os vendedores começaram a atuar e o preço empurrou para baixo. Essa região onde foi compradores se tornou região de vendedores. Já que os vendedores ganharam a região, eles não podem mais deixar os compradores atuar. Então, essa região de compradores vira região de vendedores. Lá na frente, o mercado volta nela, começa os vendedores tentando empurrar o preço para baixo. Aqui, aqui e aqui, não é? Tem presença vendedora. Candle forte, vendedor, não é? Aqui eu teria vendido, tá? Teria feito essa venda aqui, porque está a favor da tendência, não é? A favor das médias, fez o retorno em uma média, rompeu a outra para baixo, então tem presença vendedora. A partir do momento que eu identifico que essa venda, que essa pressão na venda aqui não está tendo continuidade, não é? Eu tenho que me atentar a possíveis compras a partir do momento que o preço ganhar essa região. Porque eu tenho aqui stop de vendedores, não é nessa região, está cheio de stop de vendedores, o preço ele não está desenvolvendo na venda, então a partir do momento que os compradores ganharem essa região, estopando todo mundo, é ponto que o preço vai andar. E eu tenho aqui mercado fazendo fundo mais alto, fundo mais alto e fundo mais alto, tá? A partir do momento que ele ganhar essa região aqui, ó, eu tenho que ficar atento ao desenvolvimento do preço. Então eu tenho aqui, ó, pressão na venda, pressão na venda. Aqui já começa candles pequenos e sem muita força na venda. A partir desse momento que os compradores ganham essa região, eu já posso começar a fazer as minhas compras, tá? Tenho aqui, ó, retorno. Tenho aqui, ó, retorno do preço a partir do rompimento dessa região, retorno uma vez, tentativa de continuidade, retorno segunda vez, assim começa o rompimento de novas máximas e o preço vem buscar a nossa VWAP. Tá? Outra coisa, pessoal, a gente fica, vocês têm que olhar muito. Rompimento de fundo e continuidade, como eu falei. Tenho aqui, ó, fundo, fundo na mesma linha e o preço começa a fazer fundos mais altos. Se a tendência aqui era de baixa e o preço fez correção, o mais prudente é ele fazer rompimento de fundo e correção após rompimento de fundo, não é? Como ele fez aqui. Ele fez fundo, correção, fez até um fundo mais alto, correção, topo mais baixo que o topo anterior, rompimento de fundo, correção, rompimento de fundo, correção e queda de novo. Até que ele começa a fazer topos na mesma linha. Se ele fez uma correção aqui em região aonde tem vendedores, o mais prudente é que ele volte, faça um rompimento de fundo e faça correções. A partir do momento que eu não identifico esse rompimento de fundos, pessoal, já tenho compradores atuando, tá? Mesmo que seja contra médias, eu tenho que ficar esperto com isso. Fundo na mesma linha, topo mais alto, fundo mais alto, topo na mesma linha, tá? E a partir daqui já começa para a gente até algumas figuras gráficas que eu vou mostrar depois. E ele faz o rompimento da resistência para continuidade. Então, o que eu quero que vocês fiquem e prestem bastante atenção, pessoal, é em força do movimento sem continuidade. Se eu tenho força compradora e a partir do momento que eles começam a demonstrar força na venda, aqui há duas possibilidades, não é? Se ele está me demonstrando força na venda aqui, não é? Se eu tenho regiões de pavio e ele está me demonstrando força na venda aqui, o mais prudente que ele faça é que ele venha a cair, não é? Rompendo fundo e mostrando continuidade do rompimento de fundo, né? A partir do momento que ele mostra essas regiões de venda aqui, não é, com pavio,
partir do momento que ele me mostra essas regiões de venda ali, intenção vendedora sem continuidade, tá? Mostra intenção vendedora sem continuidade. A partir do momento que essa região de vendedores aqui for ganhada, a partir do momento que essa região de vendedores aqui for ganhada pelos compradores, esses vendedores aqui já não estão mais conseguindo suportar o preço e o preço vai iniciar uma nova tendência de alta a partir daquele ponto, tá? Pode ser em região ponto de pivô, pode ser em médias também, tá? Da mesma forma, a gente tem que ficar ligado nessas regiões, tá? Suponhamos que eu tenho aqui, ó, como eu disse, uma explicação bem um pouco mais detalhada. Tenho aqui o meu estocástico, não é? O meu estocástico aqui, dos 15 minutos, está sobrecomprado lá. Tenho aqui um ponto de pivô. Tenho aqui um ponto de pivô aqui em cima, tá? Uma resistência. O mercado chega naquelas regiões lá nos 2 minutos, o que que eu vou fazer? Estou esperando a venda, certo? Já vejo aqui, ó, força vendedora, não é? Força vendedora, né? Um ponto de pivô, estocástico dos 15 minutos já está sobrecomprado, indicando que o preço está cansado. Aí o que que acontece? Eu vejo mesmo intenção na venda. Os vendedores começam a empurrar o preço. A partir disso daqui eu já tenho a minha entrada de venda, não é? Tenho aqui a venda perdendo a mínima do candle vendedor e stop acima da máxima. E eu tenho aqui uma região de intenção vendedora. Região de intenção vendedora. A partir do momento que o preço ele me dá essas oportunidades aqui e a venda, não é? A ponta vendedora não consegue empurrar o preço para baixo, eles vêm testar novamente lá a região, mostrando, ó, mais força vendedora, não é? E o preço começa a brigar nessas regiões aqui. Eu tenho aqui duas possibilidades. Tenho aqui região de suporte, de intenção compradora, e lá em cima região de vendedores, não é? Região onde os vendedores estão atuando. A partir do momento que ele ganhar essas regiões aqui, não é? Mesmo o estocástico estando sobrecomprado, mesmo sendo um ponto de pivô, a partir do momento que eles ganham essa região aqui, os vendedores que estavam atuando já não têm mais força, tá, pessoal? Assim, se eu estiver vendido, eu viro a minha mão para compra e pego o novo movimento de alta, tá? Isso daqui é raro acontecer, dele fazer esse tipo de rompimento falso. Porém, mesmo ele fazendo esse rompimento falso aqui para cima e me dando nova oportunidade da venda, o movimento vai ser mais forte, tá, pessoal? Às vezes ele faz esse movimento aqui para cima e o próximo candle ele vem forte, tá? Então isso daqui seria um falso rompimento para cima e uma nova tendência de queda. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que se ele marcou região vendedora e ganhou aquela região, tá? Se eu tenho aqui presença na venda, marcou região vendedora e os vendedores atuaram e não conseguiram empurrar o preço para baixo, a partir do momento que aquela região vendedora ali for perdida, os compradores vão empurrar forte. Como eu disse, não é? Aqui é região de pavio, região de stop dos vendedores. A partir do momento que o preço foi empurrado assim, ali para cima, ele vai estopar todo mundo e vai começar a andar mais rápido, tá? Então a gente pode desfrutar de uma movimentação rápida pegando o stop de quem está ali naquelas regiões, beleza? Da mesma coisa, né, para venda, para venda, tá, pessoal? Se eu tive um mercado caindo forte, não é? Cheguei em um ponto, ele começa a travar, mostrando intenção de compra, porém não há continuidade. A partir do momento que ele perde aquela região de compradores ali, eu tenho um movimento expressivo para venda, um movimento mais forte, beleza? Então a gente tem que ficar ligado nisso daí. Como eu disse,
né? Marcou região de vendedores. Eu vejo pavio, bastante pavio sem continuidade. É uma região onde tem vendedores atuando. A partir do momento que ganha aquela região, o preço irá estourar para cima. Uma aqui, ó, o mercado ele ficou meio lateral. Marcou aqui, ó, região de vendedores, não é? Tentando empurrar o preço para baixo e tem aqui também uma região de compradores onde os compradores estão tentando empurrar o preço para cima. E a favor da tendência, como a tendência aqui era de alta, não é? Marcou aqui, ó, vendedores empurram, compradores voltam, vendedores empurram até lá embaixo, os compradores empurram com muita força, não é? Tem aqui, então, eles deveriam desenvolver a favor da compra. E o mercado, ele segura novamente. A partir do momento que os compradores perdem essa região de grande interesse deles, ó, com esse tanto de pavio, a partir do momento que eles perdem essa região, os vendedores começam a atuar. Então, eu tive aqui a favor da tendência, como eu falei, ó, mesmo estando a favor da tendência, compradores eles estão atuando, não é? Perderam a região de interesse deles, os vendedores começaram a dominar e o preço veio caindo. Tá? Isso daqui vai ficar mais claro, pessoal, quando a gente estiver operando juntos dentro da sala, que vai ser mais simples de eu estar explicando durante o dia, na movimentação do gráfico. Mas eu espero que vocês tenham entendido que pressão de um lado com anulação do outro dá boas oportunidades, não é? Tem aqui, ó, fechamento do dia anterior é uma ótima região de resistência. Aqui, ó, fechamento do dia anterior, ótima região de resistência. Eu vi ali, tinha vendedores atuando nessa região, ó. Vendedores atuando aqui. Teve pressão na venda, pressão na venda aqui, não é? Aqui teve intenção vendedora. A partir do momento que os vendedores perdem toda essa região, os compradores começam a atuar. E aqui está a favor das médias, não é? E a favor da tendência macro. Eles perderam a região, os compradores começaram a atuar, tá? Aí, a partir do momento que a região de vendedores é perdida para os compradores, vira intenção de compra, região de compra. Então, eu tenho aqui o fechamento do dia anterior como uma região de intenção vendedora. Ó, região, fechamento do dia anterior, região de intenção vendedora, a partir do momento que o preço abre abaixo dela, não é? Ganhou aquela região ali para cima, já vira intenção compradora. Então, o preço rompeu, retornou aqui com fraqueza, não é? Veio até um candle grande, né, com força vendedora, mas foi empurrada para cima de novo, os compradores atuando, tá? Dá oportunidade de compra, não é? O alvo a gente tem que pegar em alguma região, né, no topo anterior, porém o topo anterior estava muito próximo aqui. Mas aqui a gente pega até um ponto de pivô, uma média em outro tempo gráfico, mas provavelmente aqui foi um topo, uma região anterior do preço. Na realidade, não, foi um topo bem longo lá. Provavelmente foi um ponto de pivô. Eu perdi onde eu estava. Mas a partir do momento que a gente percebe essas regiões sendo ganhadas, dá boas oportunidades para a gente na contraparte, beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem outra região aqui. Tem aqui, ó, pessoal, região de vendedores. Região de vendedores, né? Marcou consolidação, teve aqui região de compradores.
A partir do momento que uma dessas pontas forem perdidas, o movimento vai ser expressivo para o outro lado, né? Estava aqui o preço brigando aqui, marcando região de vendedores, região de compradores, consolidação. Rompeu para cima, não teve continuidade expressiva, não é? Os vendedores começaram a atuar mais forte. Rompeu de novo, vendedores atuaram mais forte até que perderam a região dos compradores. Então, vendedores atuaram forte. Tenho aqui, pessoal, também, ó, outra região onde teve intenção vendedora. Mas aqui não. Aqui, ó, vendedores começaram a atuar contra a tendência, né? Tendência principal a favor das médias. Vendedores começaram a atuar aqui. A partir do momento que os compradores ganham aquela região, eles começam a empurrar o preço novamente, né? Marcou outra regiãozinha aqui, ó, onde teve intenção de venda. A partir do momento que os compradores ganharam a região, movimento expressivo de alta. E aqui marcaram região de venda, né? Em cima da média. E aqui eu já vejo fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, topo sendo rompido, rompimento de topo e fundos mais altos, tá? Eu espero que tenha dado para entender aí, né, pessoal? Como eu falei, durante operações ao vivo, fica mais simples para me estar explicando isso daqui e vocês vão ver o movimento acontecendo. Prestem atenção aqui, ó, acontecendo exatamente neste momento. Tem um aqui, ó, marcou região de vendedores, não é? Os compradores ainda continuam tentando empurrar o preço para cima. Já tenho aqui fundo, fundo praticamente na mesma linha, região de compradores. A partir do momento que eles ganharem, não é? Essa região para cima aqui, movimento expressivo de alta, porque a tendência principal é de alta, não é? Vocês verem que o mercado partiu daqui, né? Tendência principal de alta. Já vejo vendedores começando a atuar, né? E a partir do momento que essa região de vendedores for ganhada, movimento expressivo de alta. Porém, se compradores, a tendência principal é de alta, mas compradores marcaram uma região aqui de intenção deles, não é? Tem aqui, ó, foi aqui, rompimento de topo anterior, que eu venho, preço fez topo, fundo, topo mais alto, fundo e rompeu o topo. Tenho aqui região de intenção vendedora, virou região de intenção compradora. A partir do momento que eles perdem essa região de interesse deles aqui, a região vira de interesse vendedor, mercado fazendo correção e vendo o movimento expressivo para queda, tá? Temos marcado aqui, então a gente marca a região de vendedores, de compradores, né? Onde tem compradores atuando, vendedores atuando. A partir do momento que ambos os lados, um deles ganhar a região com movimento expressivo, a gente compra ou vende. Então tem aqui, ó, abaixo daqui, bastante ordens, não é? Como eu falei, as amarelinhas são acima de 1.000 posições, mil lotes. Então tem uma intenção compradora muito grande aqui embaixo, não é? Tem aqui, ó, muita intenção compradora aqui embaixo. A partir do momento que esses compradores perdem essa região, é um movimento expressivo para a queda, que os vendedores estão ganhando a região. E aqui, como eu disse, ó, região vendedora bastante interessante, tem bastante ponto vendedor aqui. A partir do momento que esses vendedores perdem a região, os compradores começam a dominar novamente. Então, eu marco as duas regiões, podendo marcar aqui. Tem até um ponto de consolidação, né, pessoal? O mercado começou a ficar consolidado aqui dentro. Quando ele marca essa consolidação assim, pessoal, o primeiro alvo é sempre a duplicação dessa consolidação para cima ou para baixo. Se o rompimento é para cima, a duplicação é para cima. Se o rompimento é para baixo, eu vou duplicar esse range aqui para baixo, buscando o meu primeiro alvo.
E o segundo alvo a gente segue em pontos, em regiões, como eu disse, ponto de pivô, média móvel ou algum fundo ou topo expressivo. No caso, eu vou ter, a partir daquele rompimento ali e continuidade do movimento de queda, tenho essa região aqui como uma região de interesse comprador. Por quê? Aqui foi intenção vendedora, vendedora, vendedora. A partir dos momentos que os vendedores perdem essa região, vira região de interesse comprador. Se o preço rompeu para cima, ele corrigindo lá tem que ser intenção compradora aqui. Então é uma região onde a minha saída final. Eu saio esperando para ver se os compradores vão realmente segurar o preço. Se os compradores não segurar e os vendedores ganhar novamente essa região, eu espero novamente uma nova correção do preço para me vender. Porém, aqui é a minha saída final, não é? Podendo, como a VWAP está aqui embaixo e a VWAP é a região de compradores e vendedores, posso alongar a minha saída na VWAP, tendo em mente que os grandes players vão querer brigar um pouco pela posição em cima da VWAP, né? Como eu disse, VWAP região dos grandes players, tá? Espero que tenha dado para entender aí, né, pessoal? Que eu tentei explicar aqui nessa aula. Espero que tenha dado para entender. Vamos colocar em prática aí as nossas análises gráficas para estar tirando proveito aí das grandes movimentações a partir de rompimentos, tá? Olha só aqui, ó, os compradores estão tentando atuar e os vendedores ainda estão pressionando o preço. Não vou aguardar esse rompimento aqui, pessoal, porque não sei quando vai acontecer. Às vezes ele fica trabalhando muito tempo aqui dentro, outras vezes rompe mais rápido, não é? E senão a aula já vai se estender muito se eu aguardar esse rompimento. E esse tipo aqui, a gente aguardar essas operações, fica para nossas operações ao vivo. Obrigado e até a próxima, pessoal.